A teoria de que Felipe Drugovich está sendo sabotado pela Aston Martin é uma teoria relativamente conspiratória. O grande problema é que no último fim de semana do GP da Espanha de Fórmula 1, essa teoria ganhou um corpo um pouco mais real, justamente depois do que aconteceu com Lance Stroll e realmente o abandono dele durante a qualificação do GP e posteriormente a desistência da corrida propriamente dita com uma lesão no punho. Eu vou trazer tudo sobre isso aqui para vocês, contando o que realmente aconteceu, se esse boicote realmente pode ser real e permitindo inclusive que vocês tomem suas próprias conclusões e, claro, eu também vou dar a minha opinião. E além disso, eu vou contar o porquê existe uma grande chance de a gente acabar tendo 2 brasileiros no grid para o próximo GP, o GP de Montreal da Fórmula 1, sendo que um será o próprio Gabriel Bortoleto, com a Sauber, e o outro seria Felipe Drugovich, com a Aston Martin. A gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, porque esse vídeo tá incrível e, claro, se você não curtiu o vídeo, é só você retirar essas ações ao final do conteúdo. Só tirar o like, tirar a inscrição, não tem problema. Porque se você não fizer isso, você corre um risco de esquecer desse passo a passo no final do vídeo. E aí, o que acontece é que você não vai ter mais contato com esse tipo de conteúdo. Tem chance do YouTube não te mandar mais. E aí você perde isso que tem tanta preciosidade para muita gente que gosta de ver a telemetria, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, por exemplo, e notícias importantes da Fórmula 1. Então deixa o like, se inscreve no final do vídeo se você não curtir. Só você retirar isso tudo. Enfim, o que aconteceu? Durante o GP da Espanha, o Stroll começou a sentir dores no punho direito. E ali, o que aconteceu foi justamente que na classificação desse sábado, ele conseguiu o 14º lugar, mas ele acabou ficando ausente no fim das contas por conta dessas dores. Só que como ele disputou a qualificação, ele não poderia ser substituído segundo o regulamento da Fórmula 1. E aí, o Felipe Drugovich, que é seu reserva, não pôde correr no lugar do Lance Stroll. A lesão aconteceu por conta de um acidente de bicicleta que aconteceu na pré-temporada de 2023. Ele quebrou o pulso e aí ele teve que fazer uma cirurgia e agora vai ter que fazer mais uma cirurgia para solucionar esse problema. A equipe médica confirmou que ele não vai correr, não correu nesse domingo, que ele vai passar por esse procedimento, e aí ele diz que vai se concentrar em sua recuperação no fim das contas. Ele também aqui diz que ele recebeu um veredito, ainda não se sabe ao certo se o piloto vai correr, só que ele não sabe se vai correr em Montreal dentro de 2 semanas, e caso não possa, é o Drugovich que deve assumir, com a possibilidade de Stoffel Vandoorne. Mas segundo a Juliane Serrazoli, a maior probabilidade é sim, no fim das contas, o Felipe Drugovich substituir o Lance Stroll. E aí, se isso acontecer, como eu já disse, ele realmente vai conseguir aí correr a sua primeira corrida na Fórmula 1. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com uma sabotagem, um boicote de Felipe Drugovich? A grande questão é que o Lance Stroll já começou a sentir dores há mais de 6 dias. E ele percebeu que isso era sério. E quando a gente vai analisar aqui a telemetria da qualificação e as melhores voltas, a gente percebe o seguinte. Lance Stroll fez sua melhor volta na qualificação às 11h37 com uma pista muito boa. Ele fez 1:13.056. Só que a volta anterior dele foi 1:13.4, 4 décimos mais lenta em mais ou menos 10 minutinhos. O Alonso fez uma volta praticamente 1 segundo mais rápida do que a que o Lance Stroll havia acabado de fazer. Mas depois ele, claro, abaixou. Então vamos considerar a melhor volta do Stroll comparada com a melhor volta do Alonso. Em primeiro lugar, o Stroll foi literalmente meio segundo mais lento do que o Alonso, no mesmo carro, o que é algo absurdo. Mas em segundo lugar, quando a gente analisa a telemetria, a gente percebe, por exemplo, lembrando que o Lance Stroll é o piloto de verde, que por mais que o Lance Stroll tenha feito
vamos dizer assim, uma aceleração forte, a gente percebe também que é uma aceleração muito reta. E é estranho isso para um piloto que esteja tentando levar o carro ao limite. Porque quando você dá uma sapatada dessa aqui, a chance de você destracionar é altíssima. E novamente a gente percebe, ele tira o pé de uma vez e acelera de uma vez. Tira o pé de uma vez, acelera de uma vez. Isso aqui dá a impressão, cara, que ele já está sentindo muita dor. E a gente percebe que o Fernando Alonso é o contrário. Ele mede o acelerador muito mais. Por exemplo, nesse momento aqui, enquanto o Fernando Alonso tira o pé do acelerador nessa curva, o Lance Stroll faz de pé embaixo, o que indica que ou o carro dele está muito no chão, o que eu acho improvável, ou então o que acontece é que ele não está sabendo dosar tão bem a pilotagem e talvez tenha feito mesmo a qualificação de uma forma a apenas não permitir que outro piloto, como o Drogovic, o substituísse no fim das contas. E é isso o que eu acredito que pode ter acontecido. É a conspiração. Eu, Lucas, acho que no fim das contas ele tentou correr machucado para tentar mesmo ganhar alguns pontinhos ali, mas ele percebeu que não dava, queria perder muito desempenho, o pulso dele tá doendo bastante e ele desistiu. Mas é estranho um piloto que está 1 segundo muito mais lento do que o seu companheiro de equipe, meio segundo depois, na sua segunda tentativa com a pista mais limpa, não ter percebido que ele não iria conseguir correr e permitir que ele fosse substituído, ajudando inclusive a equipe do próprio pai a ganhar alguns pontinhos com Felipe Drugovich. Às vezes a impressão que eu tenho, e agora a gente está falando sobre conto de fadas, tá? Isso aqui é conspiração. É que o Lance Stroll não quer ser substituído por Drugovich, justamente porque se isso acontecer, talvez percebam que o piloto brasileiro tem muito mais condições de pilotar um carro de corrida do que o filho do dono da equipe. Quando a gente vai ver aqui também essa reportagem do lance, a gente percebe que o canadense danificou equipamentos da Aston Martin, onde seu pai é dono, e aí ficou meio segundo mais lento seu companheiro de equipe na Aston Martin, como já disse. Um porta-voz da equipe afirmou que o episódio não teve relação com a lesão do punho. Mas, gente, de verdade, quem iria falar que a culpa foi dele, né? E aí fala novamente que o Drugovich deve ser o principal candidato para substituí-lo no GP de Montreal de Fórmula 1. Eu acho difícil isso acontecer, eu acho que eles vão fazer de tudo para o Lance Stroll correr. O Stroll já correu com o punho quebrado no GP do Bahrein de 2024, se eu não me engano. Não permitiu que o Drugovich o substituísse no GP do Bahrein. Preferiu correr com o punho quebrado, colocando em risco todos os seus colegas. Então, provavelmente, isso deve acontecer novamente agora em Montreal, porque ele é canadense. E ele vai querer correr dentro de casa. Acho muito difícil ele permitir isso, a não ser que esteja doendo muito e o impossibilite de pilotar um carro de Fórmula 1, o que é uma possibilidade. Quando a gente vê essas cirurgias recorrentes, a gente sabe que isso pode acabar levando, sim, a uma dor ainda maior e precisar de um repouso maior para o cara não ter que aposentar do esporte, né? Então, vamos torcer para o Drugovich conseguir correr no lugar do Lance Stroll. Claro, torcer pela melhora do piloto canadense. Mas, e aí? Você acha que foi um boicote? Você acha que, no fim das contas, o Lance Stroll simplesmente não permitiu que o Drugovich corresse no lugar dele, sabendo que ele já não ia correr a corrida? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Se você acha que o Drugovich vai ou não substituí-lo no GP de Montreal. Não esquece, se você não deu o like no início do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais vídeos aqui e compartilha com um amigo que gosta do Brasil na Fórmula 1 e quer ver o Drugovich substituindo o Lance Stroll. Porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.